Memorial Jesuíta, Instituto Anchietano e o Portal de Inovação Intec, montamos um projeto em conjunto, que é a Semana do Bicentenário, do descobrimento do Brasil, mas também do início simbólico da investigação, da ciência e da técnica. Porque Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas Dom Pedro II era um amante das artes e da ciência. Nós vamos ver como isso se passa. Então, junto ao processo de independência do Brasil, vai se iniciar um grande projeto, né, com o Jardim Botânico, com a Biblioteca Nacional, um interesse grande pelas ciências, que continua na história do Brasil com as nossas universidades. E, de maneira particular, esta aqui em São Leopoldo. A história dos jesuítas, a congregação Companhia de Jesus, se confunde com a educação, se confunde com as universidades, e se confunde com essa e a cidade de São Leopoldo. A ordem foi fundada em 1540 por esse rapazinho, Santo Inácio de Loyola. Ele viveu um processo na sua vida de conversão e decidiu largar a vida que tinha, porque era nobre, depois de soldado, quase que morreu numa batalha, e aí, se recuperando, caiu em si, que estava perdendo muito tempo. Decidiu, já velho, ir estudar, porque nunca tinha estudado num colégio, e aí entrou na universidade, conheceu outros amigos, e da universidade vai nascer os jesuítas. Então, os jesuítas é uma ordem universitária. Por isso que, aonde a gente está, sempre temos centros de educação, de ensino superior ou de ensino fundamental básico. O lema de Santo Inácio era buscar a maior glória de Deus. A maior glória de Deus para ele é nada mais nada menos do que aquilo que dá vida ao ser humano. Conhecimento, as artes, tudo isso dá vida. Então isso se expressa um pouco nessa tradição. Os jesuítas vão chegar ao Brasil em 1549 e vão iniciar um grande trabalho. Primeiro com os índios, nós sabemos, já ouvimos falar sobre isso, aprendendo sua língua, incorporando seus costumes, se adaptar para viver nas aldeias. Então, foi um trabalho muito grande de educação, que é firmado por uma experiência de fé. Então, em primeiro lugar, nós botamos fé que a educação é capaz de transformar vidas e desencadear processos de construção da sociedade. E nós somos testemunhas disso. Tem outra figura importante que é emblemática no Brasil, que é o padre José de Anchieta. Ele é espanhol, também como Inácio Loyola, e chega aqui com 19 anos. Rapidamente aprendeu a língua e criou os instrumentos, né, gramáticas, catecismos. Né? Foi fundamental na mediação de conflitos entre indígenas e portugueses. Para Anchieta era claro, nós educamos evangelizando e evangelizamos educando. Não há separação nisso. O trabalho de Anchieta é mais palpável se a gente pensa que a cidade de São Paulo foi fundada por ele, a cidade do Rio de Janeiro, ele estava lá. Cidades importantes hoje. Então, ele é considerado um dos pais da nação. E aonde chegava, como professor, abria colégios. Dele nós temos, ele é considerado um dos pais da literatura, da língua nacional, do teatro, né, e das relações internacionais. Porque ele falava latim, espanhol, português e língua geral. Era um intérprete necessário para poder falar com a diversidade do Brasil. Suas peças de teatro estão ao mesmo tempo em português, em tupi e em espanhol. Pense como o povo antigo era culto. Assistiam peças aqui com essas 3 línguas. Pense o que se tinha aqui. A gente não tem nem ideia do esforço desses homens. Então, se a Companhia de Jesus, se a Unicinos é devedora dessa fé que faz ela buscar a maior glória de Deus, hoje nós entendemos isso como fidelidade criativa, formação integral, empreendedorismo e inovação. Essas 4 palavras dizem que nós somos. Desde que os jesuítas voltaram ao Brasil, em
1844, por causa do grupo de imigrantes alemães que estavam aqui, lá no centro da cidade, vocês conhecem, existe aquele colégio imenso, né, perto da rodoviária. Ali é a antiga sede da Unicinos, Colégio Conceição. Dali para cá é uma história só, de inovação, de superação, de fidelidade criativa, de inovação e empreendedorismo. Eu quero que vocês prestem atenção que, quando a gente fala em ciência, muitas vezes a gente pensa que ciência está em conflito com a fé. Não está. Muitas das coisas que fundamentam os princípios científicos, a gente quase que tem que acreditar com fé. Olha lá aquela tabela periódica. Como é que aquilo funciona? E aquele lá é um mapa. Tem muita coisa que supera a nossa vã filosofia. E a gente muitas vezes não percebe quanto de ciência está presente naquilo que nós fazemos, naquilo que nós usamos. As cadeiras que vocês estão sentados. Quanto de ciência está presente nele? Elas são confortáveis, sim ou não? Sim. Atende aquilo que vocês precisam? Sim. Tem até um lugar para guardar a bolsa embaixo? Alguém pensou até nisso. Quanto de ciência empregado tem quando o índio inventou lá um potezinho de pedra para poder moer um grão para fazer alimento? Hoje em dia a gente ainda tem esse mesmo instrumento nas nossas casas. Era de pedra, passamos para madeira, hoje usamos peotileno e outro material. Mas foi feito um negócio lá de extrema inovação, que a gente só vem aperfeiçoando. Então, a visita que nós vamos fazer nos acervos que a universidade tem, é que a gente caia na conta quanto de ciência está implicado em tudo aquilo que fazemos. Tá bom? Então, olha os vídeos. Fala, Tiago. Então, pegando o gancho do que o padre Felipe falava a respeito desses homens, né, que nós chamamos aqui os jesuítas, né, membros da Companhia de Jesus, que são Companhia de Jesus, a gente, olhando numa perspectiva histórica, né, do que esses homens fizeram e o local onde nós estamos hoje enquanto universidade, né, é interessante a gente parar para pensar quando nós falamos de fidelidade criativa, formação integral, empreendedorismo e inovação. O acervo que nós vamos conhecer, ele retrata uma parte da história desses homens que estiveram aqui e estão até hoje, né? E olhar para o que eles construíram, né? Tendo uma perspectiva, claro, da fé, né? Mas também tendo a perspectiva de construção de uma sociedade, construção de valores e construção de uma nação, construção de uma sociedade, né? Então, quando nós falamos de fidelidade criativa, é fazer memória, né? Relembrar também essas pessoas que, para termos o que temos hoje, foi preciso muita criatividade. Chegar em 1549 no Brasil, encontrar tudo, mato, por exemplo, né? Nada desenvolvido ainda, as pessoas não tinham acesso à educação, né? Se tinha uma proposta, né? De catequizar, de evangelizar, e com isso foram desenvolvendo a sociedade, né? Até o que nós conhecemos hoje, foi preciso muita criatividade para que tudo isso aconteça, muita determinação, né? E esse mesmo espírito de fidelidade criativa que esses padres trouxeram lá em 1559, nós tentamos ainda perpetuar através da tradição, aqui, né? Da tradição e da inovação, né? Quando nós falamos em inovação, normalmente, quando se fala em inovação, se pensa que inovação é criar algo do zero e dali trazer algo novo, né? E na verdade, não. A inovação, ela acompanha processos, né? Às vezes a inovação é criar algo do novo, do zero, né? Ou então a inovação, ela simplesmente é também aperfeiçoar. Quando o padre fala de um instrumento em que, em 1500, ele servia um instrumento de pedra, né? Servia para moer ervas ali. Hoje nós continuamos com esse mesmo instrumento, com materiais aperfeiçoados, com técnicas aperfeiçoadas, né? Mas a finalidade é a mesma, né? A finalidade é a mesma. Então, olhar para essas 4 palavras ali, a fidelidade criativa, olhar para a tradição, para a inovação, né?
também tendo a perspectiva de uma formação integral, porque quando nós falamos de jesuítas, falamos da universidade, a universidade ela tem por missão, por excelência, isso, de formar uma pessoa na sua integralidade, seja ela intelectual, seja ela moral, seja ela na sua prestação de serviço para uma sociedade. A universidade tem como missão, né, criar soluções para problemas e demandas atuais. É por isso que as universidades existem até hoje e vão existir por muito tempo ainda, né? Porque ela tem essa capacidade de trazer respostas para a sociedade. E é por isso que a gente acredita muito na presença de vocês aqui e olhamos muito para essa questão da formação integral, né? Para que todo aquele, aquela que chegue até a universidade, que chegue aqui até a Unicinos, né? Saia daqui com uma formação diferente, né? Saia daqui com valores, saia daqui com uma formação técnica, saia daqui com a capacidade de dar respostas às demandas que a sociedade nos coloca, né? Tudo isso aliando a questão da tradição e da inovação. Hoje nós ouvimos falar muito em empreendedorismo, né? Inovação. O que é empreendedorismo? É dar respostas a demandas que a sociedade nos traz. Na casa de vocês, no bairro de vocês, na escola de vocês, provavelmente existem muitos pequenos e grandes problemas, né? Que exigem de nós capacidade de dar respostas. A universidade tem como vocação essa missão, né? De dar respostas à sociedade. E aqui, né, a Unicinos mais especificamente, olhamos muito concretamente para a experiência de Inácio de Loyola e dos seus companheiros jesuítas, né? Como o nosso caminho, né? Como a nossa missão. Sempre pensando nisso, em aliar a tradição e a inovação. Olhar para as raízes e os ideais que os jesuítas nos ensinaram, mas pensando também que nós não estamos parados no tempo, né? Nós estamos inovando, nós estamos evoluindo. Então, essa semana, ela se soma, como eu disse, com as comemorações do bicentenário. Com a chegada da família real, no Brasil, iniciou-se vários processos que vai convergir com a independência, né? E com Dom Pedro II vai se ampliar muito. O primeiro jardim botânico é feito por ele, o Museu Nacional que pegou fogo, e a gente perdeu aquele acervo precioso por falta de cuidado nosso. Foi feito nesse período, né? Invenções técnicas químicas preciosas, por exemplo, antigamente se sepultava as pessoas nas igrejas, né? E geralmente não se colocava terra, né? As sepulturas eram fundas, mas ficava mau cheiro nas igrejas. Dom Pedro II vai definir que se cria uma substância para poder impedir o cheiro. Então, Dom Pedro vai inventar a diversidade química, todas as pesquisas químicas do Brasil. Eu quero que vocês percebam que é a realidade, é o cotidiano que demanda a ciência, a técnica e a inovação. Aonde vocês estão, no bairro de vocês, na escola, tem várias demandas que precisam da nossa atenção. Como eu disse, as cadeiras da TREC que usamos tem muita técnica. Então, nós vamos fazer esse recorrido em 2 acervos, né? O acervo de obras sacras, fazendo a memória do que a companhia fez aqui. E eu quero que vocês percebam quanta beleza, quanta técnica, quanta arte está empregada nos processos de produção. E depois nós vamos para outro acervo com o Tiago, olhar como essa ciência, esse conhecimento, se consolida e permanece firme na história quando se torna livro, obra rara, né? Fonte de pesquisa para gerações. São 2 tipos de livro. Um livro que não é físico e um livro físico. Nós vamos afinar nosso olhar para fazer 2 leituras dessa ciência, desse conhecimento humano e espiritual, tradição e inovação, que está presente nos nossos processos. Mais uma vez, bem-vindos ao Unicinos. Quero agradecer a equipe aqui de comunicação do portal e nós vamos fazer nosso roteiro juntos. Todos juntos, Santiago. Pode ser